Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do PodBiz, o Papo é Business. Eu sou a Bruna Ungarato e aqui na EBDI a gente tem o propósito de auxiliar o desenvolvimento do mercado brasileiro. Então hoje nós temos uma convidada muito especial que vai compartilhar com a gente sobre toda a sua trajetória. Gabriela Comazetto, diretora-geral de negócios do TikTok. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruno. Um prazer estar aqui falando com todos vocês. Obrigada pelo convite. Bom, para a gente começar essa conversa, Gabriela, ninguém melhor do que tu mesma para contar um pouco da tua história, dos teus passos profissionais que te trouxeram até aqui o TikTok. Combinado. Bom, tenho bastante tempo de experiência já. Eu comecei minha carreira, eu fiz faculdade de administração de empresas e logo no primeiro ano da faculdade eu já comecei a trabalhar. Eu fui trabalhar no Itaú, na parte de seguros, em atendimento a cliente. Um ano e meio depois eu vi um cartaz, ainda tinha uns cartazes, né? Falando de um site, de uma vaga de emprego de um site que na época chamava fulano.com. Era um site de entretenimento, a internet estava nascendo no Brasil, e eu apliquei para uma vaga de estágio, e aí comecei minha jornada nesse mundo digital. Então fui trabalhar no Fulano, entrei como estagiária, e aí 6 meses depois eu fui efetivada, comecei a atender uma carteira de clientes, sempre na área comercial. Fiquei quase 3 anos no Fulano, ao mesmo tempo que eu estava terminando a faculdade. E aí eu resolvi prestar os processos de trainee da vida e acabei entrando na Ambev. Fiquei 5 anos na Ambev, sempre na área de vendas, então vendendo bebidas, né, refrigerantes, cervejas, Gatorades, enfim, todo o portfólio da Ambev. Foi incrível, é uma super escola, aprendi muito lá. E aí, depois de 5 anos, eu fui trabalhar na Microsoft, na área também de digital. Então, Microsoft, naquela época, era muito software, mas tinha uma área de digital que tocava o Messenger, para quem está escutando a gente lembra do Messenger, o MSN, Hotmail, enfim. E eu fui trabalhar nessa área. Fiquei 9 anos na Microsoft. Saí da Microsoft, uma empresa maravilhosa que eu amei trabalhar, e depois a gente pode falar um pouquinho mais. Fui para o Twitter, fiquei 2 anos no Twitter, aí fui para o Facebook, quando era Facebook, agora é Meta, né? Trabalhei 4 anos lá, e aí, em 2020, vim para o TikTok, onde eu tô e não poderia estar mais feliz. Bom, eu estava pensando aqui, quando tu entrou no Fulano, que foi a tua primeira experiência profissional, tu já imaginava onde tu irias chegar? Assim, tu sempre teve esse mindset de quero crescer na companhia, ou as coisas foram acontecendo? Eu sempre tive um mindset de que eu queria chegar bem longe, que eu queria usar a minha vontade, a minha energia, a minha paixão para impactar pessoas e negócios. E eu, sim, tinha uma ambição de chegar em cargos que me ajudassem nesse propósito de impactar pessoas, negócios, business, né? Então eu tinha muito claro, assim, até onde eu achava que eu poderia ir e o que eu queria para minha vida e para minha carreira. Obviamente são sempre combinações, né? De você estar no momento, assumir riscos, de ter a resiliência necessária, de ter essa vontade, essa ambição e um pouco de sorte para fazer tudo isso encaixar. E eu sempre amei tecnologia. Então, desde muito nova, eu queria trabalhar com tecnologia. Eu sabia que tecnologia, quando eu era adolescente, né, a gente teve a chegada da internet no Brasil, no mercado brasileiro, e sempre foi uma coisa que me apaixonou. Essa possibilidade naquela época, né, de você falar com pessoas que estavam em todos os lugares do mundo, né, de você chegar em pessoas num clique super instantâneo, de você ter acesso à informação, ao mundo novo, que naquela época era tudo muito novo, né? Hoje a gente nem valoriza isso porque nascemos, né? Muita gente nasceu já com isso dado. Sim. Mas eu sou da era das cartas, eu escrevia carta que demorava uma semana para chegar. Então a tecnologia proporcionar essa revolução toda sempre foi algo que eu falei, eu quero trabalhar com isso. Isso vai mudar muito tudo, a forma como a gente faz negócio, como a gente se relaciona, né, como a vida acontece. E aí eu trilhei para que eu pudesse seguir nessa jornada. Legal. Gabriela, a tecnologia, ela é um universo com muitos homens, né? Muito machista. Quais foram as características que tu vê como importantes e que te ajudaram a ir crescendo? Acho que, primeiro de tudo, ter em casa pessoas que alimentam quem você é e o que você pode ser. E o meu pai e a minha mãe, desde muito nova, sempre alimentaram em mim e na minha irmã que a gente poderia ser tudo o que a gente quisesse.
que não existia limite entre ser um homem, uma mulher, ou enfim. Não existia limite, que estava na gente o querer e o fazer. Então eu tive muito desde cedo isso. Eu joguei futebol quando não existia futebol feminino, né? Não se falava em futebol feminino, futebol era coisa de homem. E o meu pai e minha mãe sempre me incentivaram. Filha, não tem isso, não tem essa barreira, vai ser. Então eu cresci muito acreditando e muito empoderada de que eu podia estar em qualquer lugar. Então eu diria hoje que uma das principais características é a autoconfiança. É você acreditar que você pode. Que se você não acredita, a próxima página já é muito difícil. Então eu sempre acreditei. Então eu falo para todo mundo que me pergunta, confiar em você, autoconfiança é muito importante. Legal. Depois, é ter a coragem de assumir os riscos e de assumir ou de buscar o que é importante para você. Obviamente, ao longo da minha vida, eu tive diversas oportunidades diferentes e diversos testes na minha vida para ver se eu era capaz. E eu sempre assumi os riscos que estavam alinhados com o que eu queria para minha trajetória e para minha vida. Então, coragem mais essa autoconfiança, para mim, são fundamentais. E trabalhar muito, não tem segredo, né? Assim, a gente tem que trabalhar, tem que mostrar nosso valor, tem que fazer as coisas, tem que executar, tem que realizar. E à medida que você vai amadurecendo e crescendo, obviamente, trazendo estratégia, sua visão, seu propósito para tudo isso. Mas não tem que trabalhar, né? Trabalhar duro, trabalhar para poder se destacar, para poder entregar, para poder realizar e para impactar. Sim. Tu comentou agora que tu teve vários testes, né, para ir te provando ao longo da carreira. Muito se fala de uma sociedade pouco resiliente, né? Que as pessoas estão desistindo muito fácil, que no primeiro tropeço já não querem mais e já não é para mim. Tu lembra de algum teste ou de algum desafio que tu pensou nessa possibilidade, assim, não chegou a pensar, mas realmente te desafiou aí algum limite e tu superou e hoje tu vê como faz sentido? Com certeza, a gente estava falando, né? Hoje a gente tem muito a busca por diversidade dentro das empresas, mas isso há 25 anos atrás não era uma realidade. Quando eu estava entrando no mercado de trabalho, eu tenho 26 anos né, de experiência, e isso não, né, pelos primeiros 10 anos não existia essa palavra. Então a mulher era muito testada, né, muito testada no mercado de trabalho para saber até onde a gente era capaz, né, até o quanto a gente aguentava, a pressão que a gente aguentava, como a gente lidava com tudo isso. Então eu tive vários momentos, eu não vou citar as empresas, obviamente, para não expor ninguém, mas eu já tive momentos em que eu estava super capacitada a assumir uma vaga e as pessoas falavam, mas essa pessoa nunca contratou um homem. E eu tinha que me preparar 3 vezes mais para poder ir para um processo. Não é para me provar, é para quebrar a resistência da pessoa de ter contratado uma mulher. Ou eu conseguia a posição, mas aí eles me davam um mercado mais difícil para ver realmente se eu era capaz. Então já teve várias situações, obviamente, que eu falei, putz, será que eu vou aguentar? E de novo, ter uma rede do lado faz toda a diferença. Porque mesmo quando eu estava, putz, talvez eu não aguente, talvez eu tinha minha mãe, meu pai e outras pessoas falando, é óbvio que você consegue, é óbvio que você vai. Então tiveram muitos momentos, momentos em que questionavam a forma de eu falar, a minha postura. E eu tive também que ser muito fiel ao que eu acreditava, porque a gente não precisa transformar quem a gente é para fazer dar certo, né? De novo, hoje é outro cenário, a gente tem a diversidade, a gente quer que as pessoas sejam elas mesmas, autênticas ao seu propósito, a quem você é. Mas na minha época, né, quando eu estava nos primeiros 10 anos da minha carreira, muita gente teve que mudar, teve que assumir uma postura, uma forma mais parecida com um homem do que com uma mulher para poder fazer dar certo. E eu não. Eu tive muito claro para mim que eu ia fazer dar certo sendo eu. Obviamente que eu fui aprendendo, eu fui balanceando, eu fui adaptando quem eu era, mas eu me mantive muito fiel a acreditar que essa Gabriela ia dar certo. Sim, que legal, que legal. Gabriela, hoje, tu comentou no início que a Microsoft foi um momento muito legal, assim. Foi, muito. E hoje, como tu vê essa trajetória lá dentro? O que lá te impactou, que representou para tu falar isso, assim? Acho que todas as empresas, eu diria assim, eu sou muito agradecida porque todas as empresas que eu passei foram incríveis na minha vida pessoal e profissional. Eu aprendi muito
em cada uma delas e eu repetiria 100% da minha jornada. Se eu tivesse a chance, eu não mudaria nada. Tem sido incrível, tem sido de muito aprendizado, mesmo quando é difícil, né? Aliás, quando é difícil traz mais aprendizado ainda. Então, eu comecei a trabalhar no Itaú, eu vou responder antes, falando um pouquinho de cada, de falar só da Microsoft, mas quando eu comecei a trabalhar no Itaú, eu tinha 18 anos, eu era uma menina, né, começando a vida acadêmica na faculdade, e eu fui trabalhar para poder ter o meu dinheiro e para começar também a trazer a teoria para a prática. Então, eu entrei na faculdade, no mesmo mês eu entrei no Itaú. E eu fui trabalhar com seguro de automóvel. E eu pegava as pessoas nas mais distintas situações. Desde uma pessoa que tinha batido um carro, uma pessoa que estava com um familiar preso dentro de um carro num acidente mais sério, pessoas que tinham esquecido de pagar e aí dava algum problema e queriam questionar. Então, muito nova, eu tive que aprender a desenvolver em mim a empatia. Como é que eu me colocava no lugar de cada uma daquelas pessoas em cada uma das mais diversas situações? Então, o Itaú me trouxe muito esse ponto de olhar para o outro, de tentar me colocar no lugar dos outros. Porque a pessoa sempre liga para você quando é problema. Mas tem diversos tipos de problema, né? E como eu poderia reagir de maneira positiva a cada um deles? Aí, eu fui para o fulano e fui aprender tudo que eu sei, a base do que eu sei sobre digital, e conheci pessoas maravilhosas lá que estão na minha vida até hoje. Eles me empoderaram muito nova, confiavam muito em mim, então deram um boost assim, de confiança, de ânimo e de conhecimento. Aí eu fui para a Ambev, uma empresa que eu amei trabalhar, porque a Ambev ela tem uma metodologia, uma cabeça diferenciada. Eu, muito nova, tinha já uma responsabilidade muito grande, e eles me ensinaram muito sobre disciplina e foco, muito. Sim, impressionante como funcionam as coisas. Óbvio que isso faz muito tempo, então eu não sei como é que está hoje, mas eu aprendi muito sobre disciplina e foco. E aí eu fui para a Microsoft. E a Microsoft me ensinou a trazer o equilíbrio entre pessoas e negócios. Como olhar para pessoas, como entender. Ali eu comecei a olhar a diversidade. Como entender que a gente pode trabalhar com pessoas diferentes e como isso agrega para a nossa vida, como esse equilíbrio é fundamental. Então, eu aprendi muito sobre gestão de pessoas, muito sobre diversidade. Ali, para mim, foi um divisor de águas em quem eu sou como profissional hoje, de desenvolver um olhar diferenciado para cada uma das pessoas, de procurar essa diversidade para me completar, para fazer o impacto no negócio. Foi incrível. E aí, fui para o Twitter, fui responder para uma pessoa que estava fora do país. Então, foi outro tipo de aprendizado, né? De você lidar com culturas diferentes, de aprender a se relacionar com culturas diferentes, além do business. Fui para a Meta, Facebook, no meu caso, na época, e foi também super bacana. Eu aprendi muito lá. É uma empresa que tem valores muito sólidos também. E aí, vim para cá, assim, no momento mais especial, e eu digo que foi um presente. Porque em 3 anos e pouco que eu tô aqui, eu aprendi, sim, mais do que eu poderia imaginar e me desafiei mais do que eu poderia imaginar ser possível. Então, a gente está construindo um negócio, né? Eu vim no meio da pandemia, a gente num crescimento super acelerado para construir uma operação, e tem sido um aprendizado assim, surreal, em pessoas, em business, na forma como eu me relaciono. Eu vim para cuidar de Brasil, e 6 meses depois eu assumi a América Latina, então eu cuido de vários países hoje e fui aprender desde língua a cultura, né? Porque como é que você faz negócio com outras culturas? É muito diferente do nosso jeitinho brasileiro. Então eu tenho aprendido muito e muito feliz de estar aqui. Legal. Eu acho incrível, assim, tu contando como tu admira a jornada, né? Tô apreciando cada momento da tua jornada, assim, muito legal te ouvir contar. E, Gabriela, além do aprendizado, porque cada empresa te trouxe uma característica importante e que te trouxe até aqui, né? Então, realmente, a tua jornada te construiu para vir para cá. Mas, fora o aprendizado dentro das companhias, assim, cursos, livros, teve algum que te marcou? Tu indica algum que assim, fez diferença para ti? Eu fiz um curso quando eu estava na Microsoft, um curso de liderança em Washington, D.C., na Georgetown, e foi um curso muito incrível, que abriu muito da minha cabeça para
quem eu poderia ser, quem eu era, né, versus quem eu poderia ser, no olhar de gestão de pessoas. Foi muito bacana, foi um curso modulado pela Microsoft com a Georgetown, e eu fiz e foi incrível. Eu leio muito, eu sou super booktalker, para todo mundo que está assistindo a gente, uma das principais comunidades do TikTok é a comunidade do BookTok. Eu devo ser uma das maiores leitoras e seguidoras da comunidade. Eles me abastecem de tudo que está acontecendo, dos autores, dos livros que estão bombando, dos assuntos. Então, eu sou super booktalker. No ano passado, eu li 17 livros. Eu leio um pouco de tudo, tá? Leio de business, mas leio muito de também ficção. Eu acho que a gente também precisa explorar a criatividade. E quando eu tô lendo, eu também busco isso, né? Sair do meu mundo para tentar me projetar em outro. O que eu aprendo disso? Quais são as mensagens que um livro de ficção traz? Não só um livro de negócio. Então, o livro de negócio eu li o From Strength to Strength, do Arthur Brooks, que é incrível, que ele fala, né? Como a gente olha para a segunda metade da vida, buscando felicidade, buscando sucesso, buscando propósito. E em livro mais de ficção, eu li, dos 17 que eu li ano passado, 15 foram da Colleen Hoover, que é uma autora que viralizou no TikTok, e ela fez um livro que você deve conhecer, muita gente deve conhecer, que é o It Starts With Us, que é o It Ends With Us e It Starts With Us. Enfim, é assim que acaba e é assim que começa, e é incrível, mas o que eu mais gostei dela é uma trilogia que é Maybe Now, Maybe Someday, Maybe Not. E eu trouxe muito isso para minha vida, né? Será Maybe Someday. O que a gente está buscando para esse Maybe Someday? Será que isso vai acontecer? Como é que eu faço isso acontecer? E aí depois é o Maybe Now, então talvez seja agora. Ou Maybe Not, então talvez não seja. Então eu tento mixar entre livros mais para negócios e livros de ficção para tentar fazer minha cabeça também explorar cenários diferentes, né? Usar essa criatividade. Então eu super recomendo esses 3 da Colleen e o do Arthur como dica aí para vocês. Legal. Gabriela, eu imagino que a tua rotina, a gente até estava conversando antes da gravação, que daqui a pouco você está indo para o México, né? Enfim. Eu imagino que a tua rotina deva ser uma loucura, assim, né? De não parar nunca. Como que tu organiza isso? Como que tu... tem alguma coisa que tu não abre mão na tua rotina? Eu tenho uma rotina realmente bem agitada. Eu acho que o que me ajuda muito é o que eu falei, que eu aprendi muito durante a minha carreira, que é disciplina e foco. E eu tenho um mantra que eu uso para minha vida, que em todos os lugares que eu vou, quando as pessoas me falam, ai, como que você dá conta? Eu uso ele. Então, assim, para mim tudo mudou no dia que eu percebi que tudo que é relevante para minha vida tem espaço. Eu vou encontrar horário, eu vou encontrar tempo para fazer. E é fato. Se a gente fala que não tem tempo, é porque não é importante. Porque não é relevante. Então, eu tento levar isso na minha vida, no meu dia a dia. Eu tenho 4 meninas em casa. Então, além do trabalho, né, eu tenho a minha família, que com certeza é um pedaço da minha vida fundamental. E eu acordo, eu tenho uma rotina muito bem organizada. Eu acordo 6 da manhã todos os dias e a primeira coisa que eu faço é malhar. Depois eu faço aula de espanhol todos os dias, porque eu cuido de América Latina, então não dá para falar portunhol. E aí eu começo meu dia a dia aqui no escritório, enfim. E independente do lugar que eu tô, eu sigo essa rotina. Eu acabo viajando bastante, porque a gente tem operação hoje. A gente tem escritório no Brasil, no México, na Argentina, na Colômbia e Miami, que estão sob a minha gestão. Então eu viajo bastante, além de operar em vários mercados. Então a gente está na Colômbia, no Equador, no Peru, na Argentina, no Chile, no Uruguai, México, Brasil, América Central, Miami. Então eu tenho uma rotina de viagens, de estar nos escritórios, de estar com o mercado, mas eu sigo essa disciplina onde eu estou, independente do fuso horário. 6 da manhã eu estou na academia, depois eu tenho minha aula de espanhol e aí eu começo o dia. Legal. Vamos conversar com as mamães, então. Porque um dos episódios que nós gravamos, uma CEO, ela comentou assim, às vezes eu queria promover mulheres e elas falavam pra mim, não dá, eu sou mãe, eu tenho a minha prioridade em casa. E aí, na conversa, ela ainda trouxe, ela disse, nossa, isso me fazia pensar, né? Será que por eu estar nesse cargo, eu sou menos mãe? Ou como é que tu equilibra 4 meninas em casa, essa rotina de viagens? Como é pra ti, assim, e que dica que tu dá para as mulheres
que hoje vem como empecilho o desenvolvimento na carreira, o fato das responsabilidades de serem mãe? Primeiro que eu acho que ser mãe só me tornou uma pessoa melhor e uma profissional melhor. Então, eu acho que o filho, ele vem para, primeiro, ensinar muito, porque eles ensinam muito mais do que eles aprendem com a gente, para dar energia para a gente querer fazer mais, porque a gente faz por nós e por eles, e é um boost de motivação na vida. Então, as minhas filhas, elas são fonte inesgotável de energia, de motivação, de paixão para mim, e eu quero fazer por nós. Então, elas foram... Cada filha me trouxe saltos diferentes, seja na vida pessoal quanto na profissional, e eu recomendo para todo mundo. O filho, ele tem que ser algo muito positivo, e é um presente que a gente ganha. Então, a gente vai encaixar, vai fazer dar certo, a vida se acomoda, mas, obviamente, rede de apoio, é importantíssimo a gente ter uma rede de apoio, pessoas que vão estar ali do seu lado e que vão te ajudar a achar esse equilíbrio. Muitas vezes sozinha é difícil. Então, eu tenho uma rede de apoio, né, com meu marido, com a minha mãe, com funcionários que trabalham comigo, com meu time aqui, que também me apoia o tempo todo, com amigas, né, as mães das amigas das minhas filhas viram essa rede de apoio. Então, acho que ter uma rede de apoio ajuda e acreditar que a gente pode. É óbvio que a gente pode. As mulheres são capazes de fazer isso acontecer, de buscar esse equilíbrio. Não é fácil, obviamente eu tenho, em muitos momentos, e tive uma sensação de culpa por não estar exatamente em todos os momentos que eu poderia, seja no trabalho ou seja em casa, você está sempre mais dividida. Mas é um sentimento tão bom ver que eu estou ensinando para minhas filhas que elas podem ser o que elas quiserem e que elas estão vendo isso acontecer. Eu estava até ontem em casa lendo umas cartinhas que elas fizeram para mim e todas as minhas filhas escrevem a mesma coisa. Mãe, eu tenho muito orgulho da mulher trabalhadora que você é, da mulher forte que você é e de tudo que você conquista. E a minha filha hoje me mandou uma mensagem falando de um texto que ela leu, falando: se um dia eu for metade do que a minha mãe é, eu já vou ter muito orgulho de quem eu sou. Então assim, obviamente, a gente vai ter momentos de questionamento. Será que eu tô o suficiente com elas? Será que eu tô o suficiente? Né? Você tá sempre dividida. Eu tô lá, mas eu queria estar aqui. Eu tô aqui, mas eu queria estar lá. Mas a gente consegue fazer. E ver no olhar das minhas filhas que eu tô fazendo e que elas estão se inspirando em mim, faz toda a diferença. Agora eu estava numa viagem a trabalho e eu tive a sorte de poder levar minhas filhas. E quando elas chegaram lá, vivenciar um pouco da minha vida, do meu trabalho, e elas: mãe, eu vou trabalhar tanto quanto você, para também poder proporcionar isso para as minhas filhas, e porque o que você faz é muito incrível, você impacta tanta gente. Então assim, isso também abastece a gente, né, de energia, de motivação. Então é isso, lidar com esse sentimento que sim, né, a gente está sempre: será que eu estou no lugar? Será que eu sou o suficiente? Mas eu tenho uma rede que me ajuda maravilhosamente bem e eu estou vendo minhas filhas crescendo, saudáveis, felizes e extremamente inspiradas por quem eu sou. Legal. Como profissional e como mãe. Então, acho que esse é o melhor exemplo que eu posso dar para minhas filhas, né? Mostrar que elas podem ser capazes de tudo e que tem que trabalhar a confiança, tem que trabalhar a motivação, a energia, tem que acreditar que dá certo e tem que trabalhar muito. Legal. Gabriela, então assim, agora tu deu uma aula, deu um fechamento, mas que dica tu daria hoje para um profissional que quer crescer? Que frase de impacto tu usaria, pensando na tua trajetória, no que funcionou para ti, para que as pessoas se inspirem, porque a tua história realmente é inspiradora. Eu aprendi muito aqui, eu tô cheia de ideias na cabeça já, para que consigam crescer e se desenvolver. Acho que a primeira coisa é buscar o que enriquece a alma, né? A gente tem que buscar o que vai fazer bem pra gente, o que está alinhado com os nossos valores, com o nosso propósito. É o que você quer, o que você está buscando, né? Qual é a sua visão de vida? E tentar traçar uma trajetória que esteja alinhado com isso. E a gente pode, sim, buscar isso se a gente se manter fiel aos nossos valores. Acho que ao longo da jornada, é um pouco do que eu falei, tem que ter coragem, porque em muitos momentos ela vai te ajudar, ou ela vai, se você não tiver o suficiente, você vai perder oportunidades. Então sim, a gente tem que ter coragem para assumir riscos, para mudar a nossa rota ali ao longo das oportunidades que vão surgindo. Resiliência, né, você falou isso, é fundamental.
Não é fácil, a gente vai ter muitos nãos, a gente vai ter muitas pessoas difíceis para se relacionar ao redor dessa caminhada, mas a gente tem que ser resiliente e aprender a surfar cada um desses momentos e a enfrentar esses desafios. Construir uma rede muito poderosa, tudo é sobre pessoas. Então, assim, a gente é a rede que a gente tem. Então, o quanto você está construindo essa rede poderosa de pessoas, e elas são fundamentais na minha jornada. Em cada empresa que eu fiz, eu aprendi muito com pessoas, eu carrego todas elas até hoje comigo, e em muitos momentos elas foram mais do que fundamentais. Eu lembro que quando eu assumi aqui a América Latina, a gente estava no meio da pandemia e a gente construindo essa operação por uma tela, a gente indo para o mercado contar o que era TikTok for Business e como as empresas poderiam estar aqui dentro, o que era o nosso produto, a nossa audiência, enfim, tudo por uma tela. E a gente estava aprendendo a dialogar com essas telas ou a fazer o trabalho remoto. E aí eu assumi a América Latina e eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir. Tem a questão da língua, tem a questão da cultura, tem a questão da pandemia. E eu tinha do meu lado pessoas aqui falando, é óbvio que você vai, porque a gente está com você. Assim, a gente vai segurar você e vamos embora junto. Então, mesmo nos momentos que a gente tem questionamentos ou dúvidas, se a gente tem as pessoas do lado, a gente vai, porque elas vão dar esse encorajamento que muitas vezes a gente precisa. E óbvio, disciplina, foco, mover rápido, o mundo está numa transformação muito grande, então a gente tem que... Quando eu falo muito sobre TikTok, eu converso com muita gente, e as pessoas falam, putz, mas eu não sei nem como começa. Então, gente, não tem opção, a gente tem que saber. Tecnologia é isso, e ela está revolucionando. TikTok hoje, TikTok é uma plataforma de entretenimento que está dando voz para as pessoas, que está mudando como as pessoas se relacionam com todo o ecossistema. Então, eu falei das comunidades, a gente tem milhares de comunidades no TikTok revolucionando a forma como a gente é impactado por cultura, comportamento e consumo. Então, não é uma opção de você estar. A gente precisa entender o que é essa tecnologia, como eu posso estar posicionado. Porque se você não está, tenha certeza que estão falando de você, da sua marca, do seu negócio, do seu produto, do seu serviço. Então, a gente vai ter que o tempo todo se desafiar a aprender e a estar aberto a novas tecnologias. Não é fácil, porque é o tempo todo aprendendo, correndo atrás. Mas é isso. Então, é ter a coragem, é ter a resiliência, ter a disciplina, o foco, mover rápido e estar aberto às novas tecnologias, porque elas estão transformando o mundo. Perfeito. Muito obrigada pela tua participação, Gabriela. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se encontra no próximo. E muito obrigada novamente, Gabriela, pela tua contribuição, pela tua participação no PodBiz. Foi muito incrível poder te ouvir, poder te conhecer, ouvir a tua trajetória. Saio daqui impactada e tenho certeza que o pessoal de casa também. Bom, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.